Esse vídeo vai discutir com você coisas a respeito da sua gravidez. Agora que você descobriu que está grávida, não precisa entrar em pânico. Toda mulher grávida fica com o nariz inchado, o seio aumenta, a barriga cresce, vai ficar com uma cicatriz não, uma marca mais escura na barriga, a mama vai crescer, vai ficar marrom, a areola vai sair para fora, o cabelo vai ficar diferente, a unha vai ficar diferente, pode ser que inche ou não, pode ser que tenha estrias ou não. Tudo isso vai depender de uma série de questões. Por quê? Porque a mulher, na verdade, a gravidez, os hormônios vão se modificar para que ela possa estar levando dentro dela o bebezinho durante os 9 meses e depois venha a ter o parto. Isso tudo depois vai voltar ao normal. E é sobre tudo isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Olá, está começando mais um programa de medicina preventiva da Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Hoje eu estou com a doutora Maria Elisa, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Bom, assunto de hoje, gravidez. Pois é. De que forma a gravidez afeta no dia a dia, no trabalho da mulher, doutora? Na verdade, a gravidez não afeta, né? No começo a gente fica mais enjoado, pode vomitar um pouquinho, né? Chora fácil, aí o chefe dá bronca, a gente... mas só, né? Na verdade, quem tem uma gestação normal trabalha até o final da gestação sem nenhum problema. O importante seria fazer o pré-natal também. Como Sem funciona, dúvida. de que forma fazer? Uma vez feito o diagnóstico da gravidez, tem que procurar um médico. Tem que fazer o pré-natal. O pré-natal, ele consiste em uma série de consultas, você vai fazendo uma por mês e no finzinho da gravidez passa a ser de 15 em 15 dias, né? 7º, 8º mês e no finzinho é uma vez por semana. Às vezes não dá tempo, às vezes tem que ser mais rápido que o neném resolve nascer antes. Mas em média é isso. Agora é importantíssimo fazer o pré-natal, porque o pré-natal vai dizer se a gravidez está normal, se não está normal, se precisa tomar alguma medicação. Às vezes precisa interromper a gravidez antes, porque o neném não está bem. Então tudo isso o médico vai estar vendo durante o pré-natal. Então, assim que a mulher tiver o diagnóstico que está grávida, já começa o pré-natal? Já tem que começar, exatamente. E com que frequência normalmente ela tem esse acompanhamento médico? É só o pré-natal que vai determinar a frequência dela, o ginecologista ou obstetra? Tem uma média, né? Uma gravidez normal foi mais ou menos aquilo que eu já falei. Uma vez a cada 30 dias ela vai até o 7º, 8º mês, aí ela passa a cada 15 dias e no último mês semanal. Mas ela pode ter alguns problemas durante a gravidez. Então, por exemplo, se ela começar a ganhar muito peso, tiver pressão alta, inchar, enfim, aí o médico pode aumentar a frequência das visitas, né? De qualquer forma, essas visitas, ela tem dispensa legal para fazê-las. E é uma questão de saúde, então não vai trazer nenhum prejuízo para a mulher grávida trabalhadora se ela tiver que aumentar a frequência do pré-natal. Bom, nós vamos saber agora quais são as principais dúvidas que as mulheres têm durante a gravidez, diretamente das ruas da cidade. É verdade que o primeiro parto dói mais? Não. É que no primeiro parto a gente fica mais assustado, é uma novidade, a gente não sabe o que vai acontecer, enfim. Mas todos os partos doem a mesma coisa. Tem mulheres que sentem mais dor, tem mulheres que sentem menos dor, mas não tem diferença de um parto para o outro. Os partos subsequentes ao primeiro são mais rápidos. Se o bebê não se mexer, é porque o cordão umbilical está enrolado no pescoço? Quando o bebê para de mexer, é preciso procurar o médico imediatamente. Nem sempre é o cordão umbilical que está enrolado no pescoço, mas pode ter alguma gravidade no fato do bebê parar de mexer. Parto normal pode levar à queda da bexiga? A queda da bexiga na mulher quase sempre é causada pelo parto normal, tá? Pode sim. Isso efetivamente é um fato. Por quê? Porque quando ocorre a passagem do bebê,
acaba rompendo alguns ligamentos, tem toda a questão hormonal, enfim. Mas tem mulheres que têm queda da bexiga com parto cesárea também. Então não é motivo ficar fazendo cesárea só para não cair bexiga. A anestesia mal aplicada pode dar paralisia? Qualquer anestesia mal aplicada pode ter problemas. Agora, é difícil você ter uma anestesia mal aplicada. O que acontece é assim, todo medicamento, ele é feito numa média, né? Então a média das pessoas não tem efeito colateral. Agora, tem pessoas que podem ter efeito colateral. E aí, pode ser com anestésico ou com qualquer outro medicamento. Tingir o cabelo na gravidez prejudica? Sim, tingir o cabelo durante a gravidez pode ser prejudicial. Então vai pagar um mico de ficar com o cabelo colorido, mas não pode tingir o cabelo durante a gravidez. A mulher fez seu pré-natal adequadamente, acompanhou com o seu médico durante toda a gestação. Em algum momento, se houver necessidade de uma intervenção, de uma cesárea, e ela for antes do termo, antes de chegar às 40 semanas, o médico prepara e tira aquele bebê de uma cesariana. Ou se em algum momento houver indicação. Às vezes a indicação, ela entra num trabalho de parto e depois no trabalho de parto que há uma indicação de cesariana. Se for para um parto normal, ou seja, está tudo bonitinho, a dilatação do colo do útero está adequada, não há variação de batimento do feto, do coraçãozinho do nenê, e o médico opta pelo parto normal. Em algum momento, ele pode fazer uma analgesia de parto. No caso de parto normal, a analgesia é feita com uma peridural. É uma agulhinha que vai nas costas, passa-se um tubinho e o médico vai injetando anestésico na medida da evolução daquele trabalho de parto. Não a ponto de interrompê-lo, né? Não a ponto de atrapalhar, de parar o trabalho de parto, mas tirando aquele desconforto que as contrações do útero dão para aquela mulher. Aí ele pode fazer o piquezinho, que é feito lá na vagina, para que aquela criança saia adequadamente. Se necessário for, a criança está lá embaixo, não sai, é possível que o médico tenha a necessidade de fazer o que a gente chama de fórceps de alívio. Tem que perder esse medo do fórceps de alívio. Hoje ele só é feito nas condições que a mulher faz uma analgesia e a criança está lá embaixo, é chamado alívio por isso, e não precisa se preocupar que o médico, a diferença entre obstetra e parteiro é exatamente essa. O obstetra sabe fazer o fórceps e vai colocá-lo, não há nenhuma consequência para a criança se isso for necessário. Então percam o medo se houver necessidade de fórceps de alívio. O piquezinho é sempre feito, né? Há lugares que não fazem o pique, mas a maioria das vezes o médico faz um piquezinho na vagina e depois ele sutura, ele dá o pontinho ali na vagina para que as coisas voltem à normalidade. Uma cesariana, desde que não seja uma cesariana emergencial ou muito emergencial, um descolamento de placenta em que há sangramento, outras situações em que o médico tem que tirar o nenê rapidamente, o corte é feito, é uma incisão que chama Phanestil, é um corte pequeno, mas suficiente para passar a cabecinha do bebê, óbvio, é 2 a 3 centímetros acima daquele ossinho ali da pubis que a mulher tem, é um corte atravessado, né? Esteticamente dá para usar depois biquíni, dá para usar maiô, não há nenhuma conotação. Há tipos de pele que, obviamente, por mais cuidado que o médico tome, ela fica uma cicatriz mais grossinha, depois tem que tomar algum cuidado para tratar essa cicatriz. Os planos que são abertos é a pele, depois tem o subcutâneo, que é a gordurinha, tem a aponeurose, que é antes do músculo, aquela parte branca do músculo, o músculo, aí chega no útero, abre-se o útero, aspira-se o líquido, que é a bolsa, o médico rompe a bolsa na hora de cesariana e retira-se o neném. Depois, plano por plano, ele é suturado. Uma cesariana hoje, com os fios modernos que existem, a recuperação também é bem tranquila. Então, o tipo de parto vai depender das necessidades. Se fizer um parto normal, a anestesia, como eu disse, é a chamada peridural, vai um catéterzinho que vai injetando lentamente a anestesia. Se for cesariana, a melhor anestesia é a RAC. A RAC hoje também é bom perder o medo, é diferente daquelas RACs que eram feitas antigamente. A agulha é muito fininha, para ter uma ideia hoje, para passar a agulha da RAC na coluna, nas costas, ela é tão fininha que tem que entrar na agulha de uma injeção que se toma no músculo
para que não tenha dor de cabeça. E a mulher pode também, depois de uma raquianestesia, por travesseiro, levantar-se daí a 8 horas, como numa peridural que era feita antigamente para cesarianas também. No parto normal, se a mulher optar por não, ou o médico por algum motivo, não optarem por fazer analgesia, é feita uma anestesia no local onde é feito aquele piquezinho para nascer o nenê. Tem um nervo que chama nervo pudendo, o médico localiza esse nervo, injeta uma quantidade de anestésico suficiente para fazer o pique, nasce o nenê e depois ele faz as suturas sem também ter dor naquele local em que ele vai fazer aquela sutura. Bom, tô grávida, tô aqui fazendo meu pré-natal, já sei os tipos de parto, já sei um monte de coisa. E os meus direitos enquanto mulher empregada, como fica? Agora nós vamos falar com a assistente social Elisângela Romano. Tudo bem, Elisângela? Tudo bem. Falando sobre a licença maternidade, quantos dias exatamente a mulher tem direito a essa licença? A funcionária gestante tem direito a 120 dias de licença maternidade. Isso não prejudica nem o seu salário, nem o seu emprego. E esse é um tipo de assunto que ainda gera muitas dúvidas entre as mulheres. Então, nós vamos saber agora quais as dúvidas sobre licença maternidade diretamente das ruas da cidade. É verdade que a mulher agora pode ficar 6 meses afastada do trabalho? Houve uma mudança na lei que hoje a mãe gestante, a funcionária, ela pode ficar 6 meses afastada, mas ela tem que entrar em contato com sua empresa, fazer uma negociação e ficar os 6 meses fora. Ou caso ao contrário, se a empresa não concordar, ela retorna após os 120 dias. Se eu for demitida, eu tenho direito à licença maternidade? Caso você seja demitida e estiver grávida, você terá todos os direitos através do vínculo empregatício, fundo de garantia, licença maternidade, férias, até o término da sua licença maternidade. No caso de adotar uma criança, a mãe tem direito a uma licença maternidade? Caso você adote uma criança, você também tem direito à licença maternidade prevista por lei. E o tempo da licença maternidade vai variar de acordo com a idade da criança. Bom, nós resolvemos as dúvidas sobre a licença maternidade e agora nós vamos falar um pouco também sobre o salário maternidade. Elisângela, qual seria o valor que a mulher tem direito a receber? O salário maternidade é integral, não tem danos ao salário, né? Ele permanece o mesmo. E qual seria o procedimento que a mulher deve fazer para garantir esse direito em relação à empresa? O que ela deveria fazer? Ela vai estar recebendo do seu médico, atestado médico, entregando à empresa 28 dias que antecede o parto. No caso do parto antecipado, como que ficaria essa situação? No parto antecipado, ela entrega assim que ela tiver condições físicas para ir à empresa e ela tem direito a 120 dias. E a empregada gestante, ela tem vários direitos, deveres, garantias. Quais seriam as garantias que ela tem ainda durante o período que ela está trabalhando? Ela tem garantia de mudança de função, caso isso ocorra problemas na sua saúde, mas retoma sua função anterior quando ela retornar ao trabalho. Também tem dispensa do trabalho ou mais cedo ou entrar mais tarde para a realização de pré-natal e exames complementares. Em 2003, houve uma mudança na lei que garante o salário maternidade. Como ficou após essa mudança? Então, após a mudança, desde 1/9/2003, a mãe recebe diretamente da empresa o salário maternidade, que anteriormente era a Previdência quem fornecia o pagamento. O nenê nasceu, agora os hormônios vão voltar todos ao normal e o corpo da mulher também. A gente pode dar uma ajuda? A gente pode dar uma ajuda. Se você fizer o pré-natal direitinho, não engordar muito, além do que precisa e que o médico vai te orientar, tiver uma alimentação saudável, tiver algum tipo de atividade física orientado para o seu médico, depois que o bebê nascer, tudo vai ficar mais fácil. Dá medo? Dá. Né? Você está com aquela coisinha fofinha, linda, que de repente chora e você não sabe o que fazer com ele. Mas para isso que você tem a família, para isso que você tem os amigos, para isso que tem toda uma questão de uma rede na sociedade para poder estar te ajudando, né? Então curta muito o seu bebê e se ficar grávida de novo, faça exatamente tudo o que você aprendeu nesse vídeo. Obrigada!